Pai solteiro milionário, vê garçonete alimentar sua filha com deficiência e muda a vida dela para sempre. O sino tocou suavemente quando Gavin Carter entrou na pequena lanchonete. O aroma quente de pão fresco e café torrado enchendo o ar. Não era um lugar que ele frequentava. Longe dos restaurantes requintados, onde negócios eram fechados com vinho e pratos perfeitamente elaborados. Mas aquela noite não era sobre negócios. Era sobre ela. Lily, sua filha de 6 anos, estava na cadeira de rodas ao lado dele. Seu pequeno corpo envolto em um casaco rosa claro, a cabeça ligeiramente inclinada para baixo, os dedos twitching contra o tecido do vestido. Ela não fazia som nenhum, não olhava ao redor como outras crianças poderiam fazer. Ela estava simplesmente ali. O coração de Gavin apertou. A anfitriã, uma jovem com olhos cansados, forçou um sorriso ao pegar 2 cardápios. Mesa para 2? Algo tranquilo, disse Gavin, a voz calma, mas firme. A anfitriã os levou a um banco perto do fundo, longe da agitação do horário de pico do jantar. Enquanto Gavin se acomodava no assento em frente a Lily, ele pegou o cardápio, mas mal o olhou. Sua atenção permanecia na filha. Lily, disse ele gentilmente. Está com fome? Ela não respondeu. Nunca respondia. Gavin exalou lentamente. Odiava aquela sensação, aquela impotência que dilacerava seu peito toda vez que tentava se conectar com ela. Ele passara anos construindo um império, tomando decisões impossíveis, negociando acordos que valiam milhões. No entanto, ali, sentado em frente à própria filha, sentia-se completamente impotente. Uma garçonete aproximou-se da mesa, um pequeno bloco de notas na mão. Boa noite. Meu nome é Vanessa e vou cuidar de vocês esta noite. Gavin olhou para cima. Ela era jovem, talvez na casa dos 20. Havia uma calor nos seus olhos avelã que não combinava com o cansaço que ele reconhecia na maioria dos trabalhadores do serviço. Tinha uma leve camada de farinha na manga, como se estivesse na cozinha momentos antes. O que posso trazer para vocês começarem? Perguntou o tom leve, sem pressuposições. Gavin limpou a garganta. Frango grelhado para mim. E para minha filha. Algo macio. Sopa, talvez? O olhar de Vanessa desviou-se para Lily, a testa franzindo-se ligeiramente. Ela gosta de sopa de frango com macarrão. É caseira. Gavin hesitou, depois assentiu. Tudo bem. Ótimo, volto já. Enquanto Vanessa se afastava, Gavin pegou o celular, rolando sem pensar pelos e-mails, mas sua mente estava em outro lugar. Lily comeria esta noite. Ela empurraria a colher para longe, como sempre. Minutos depois, Vanessa voltou, colocando a tigela de sopa na frente de Lily e o frango grelhado na frente de Gavin. Me avise se precisarem de mais alguma coisa, disse antes de se afastar. Gavin suspirou, pegando a colher. Tudo bem, querida, vamos tentar, ok? Ele pegou uma pequena quantidade de sopa e a levou em direção aos lábios de Lily. Mas antes que a colher chegasse perto, a mão da menina sacudiu, afastando-a. O metal bateu no prato, gotas de caldo manchando a toalha de mesa branca. Alguns clientes viraram para olhar. Gavin cerrou os maxilares, a frustração apertando o peito. Não com ela, mas consigo mesmo. Ele pegou a colher novamente, a voz mais suave agora. Lily, por favor. Sem reação. Ela apenas ficou ali, os pequenos dedos agarrando a barra do vestido, perdida em um mundo que ele não conseguia alcançar. Gavin exalou bruscamente, passando uma mão pelo rosto. Estava tão concentrado em não perder a paciência que quase não percebeu quando alguém se aproximou ao seu lado. Posso? Vanessa? Ela estava ajoelhada ao lado de Lily, a expressão insondável. Gavin franziu a testa. O quê? Posso tentar? Perguntou novamente, acenando em direção à colher. Gavin hesitou. Normalmente diria não. Lily não era um caso de caridade. Ele contratara alguns dos melhores cuidadores, terapeutas, especialistas do país, e nenhum deles conseguira chegar até ela. Mas algo na expressão de Vanessa, gentil, mas certa, fez-o parar. Silenciosamente entregou-lhe a colher. Vanessa mudou de posição para ficar ao nível dos olhos de Lily. Ela não levou a colher imediatamente aos lábios da menina. Em vez disso, falou suavemente, com calor. Oi, Lily, disse como se falasse com uma velha amiga. Lily não respondeu, mas Vanessa não hesitou. Sabe? Continuou Vanessa, mergulhando a colher na sopa. Quando eu era pequena,
Minha mãe costumava me dizer que a sopa é como um abraço quentinho para a barriga. Ela levantou a colher ligeiramente, mas não forçou. Quer experimentar um abracinho? Kevin observou atordoado. Nunca vira alguém falar com Lily daquela forma, como se ela estivesse ouvindo, como se entendesse. Por um momento nada aconteceu, e então os dedos de Lily deram um twitch. O fôlego de Gavin prendeu-se. Vanessa sorriu. Só um golezinho, querida. Lentamente, com cuidado, ela levou a colher aos lábios de Lily, e desta vez ela não se afastou. O caldo quente tocou seus lábios, e após alguns segundos ela engoliu. Gavin ficou olhando. Foi só um gole, um único gole. Mas para uma menina que recusava comida, a não ser que fosse forçada, era tudo. Então algo ainda mais inacreditável aconteceu. Lily olhou para Vanessa, não através dela, não por cima dela, mas para ela. E então sorriu. Kevin sentiu o mundo inclinar. Lily não sorria há anos, não desde que sua mãe morrera. Ele não sabia o que fazer com aquele momento. A lanchonete, os outros clientes, o zumbido da conversa, tudo desapareceu. Só havia Lily e aquela mulher, que de alguma forma chegara até ela de uma forma que ninguém mais conseguira. Sua voz saiu rouca. Como você fez isso? Vanessa olhou para ele, os olhos avelã quentes, mas preenchidos com algo mais, algo insondável. Eu só falei com ela, disse simplesmente como se fosse a coisa mais fácil do mundo. Kevin não teve resposta para aquilo. Apenas ficou ali, olhando para a mulher que acabara de destruir tudo o que ele achava saber sobre sua filha. E pela primeira vez em muito tempo, Gavin Carter sentiu algo mexer-se em seu peito. Esperança. Gavin não conseguiu dormir naquela noite. Muito tempo depois de levar Lily para casa, colocá-la na cama e retirar-se para seu escritório. A imagem de Vanessa ajoelhada ao lado de sua filha perseguia-o. O modo como ela falara com Lily, a forma como Lily respondera, e aquele sorriso. Lily não sorria para ninguém, não desde que sua esposa morrera. Kevin sentou-se à escrivaninha, olhando sem ver para o uísque na mão. Ele contratara especialistas, terapeutas, cuidadores, mas nenhum deles chegara até ela como Vanessa, uma garçonete de uma pequena lanchonete. Quem era ela? Ele pegou o celular e, após uma breve hesitação, ligou para seu assistente. Descubra tudo o que puder sobre uma mulher chamada Vanessa Lane, disse ele. Na noite seguinte, Gavin voltou à lanchonete. Estava mais silenciosa que na noite anterior, o movimento do jantar já arrefecido. Ele avistou Vanessa limpando uma mesa perto do fundo, as mangas arregaçadas, uma mancha de fariga na bochecha. Ela movia-se rapidamente, com eficiência, como alguém que fazia aquilo há anos. Gavin caminhou diretamente até ela. Ela olhou para cima, assustada, quando ele se aproximou. Cindy Carter? Vanessa, disse ele, o tom insondável. Precisamos conversar. Ela limpou as mãos no avental, lançando um olhar para os outros clientes. Estou trabalhando. Não vai demorar. Vanessa exalou, depois fez um sinal para ele segui-la até a área de serviço, longe de olhares curiosos. Gavin não perdeu tempo. Você foi incrível com Lily ontem à noite. Vanessa pestanejou, claramente não esperando aquilo. Ela encolheu os ombros. Eu só tratei-a como uma criança, não como uma paciente. Exatamente. O silêncio estendeu-se entre eles. Kevin estudou-a cuidadosamente, procurando por algo, uma hesitação, uma resposta que ela não estava dando. Você já trabalhou com crianças como ela antes, não foi? Ele perguntou. Vanessa enrijeceu-se. Ela balançou a cabeça. Eu só fazia babá, é só. Gavin apertou os olhos. Está mentindo. Os lábios de Vanessa prensaram-se numa linha firme. Olhe, não sei o que está insinuando, mas eu fiz algumas investigações, interrompeu Gavin, a voz calma, mas firme. Você estudou educação especial na NYU. Foi a melhor da sua turma. O fôlego de Vanessa prendeu-se. Já há 2 anos você abandonou, continuou Gavin, observando-a de perto. Sem explicação. Sem registro de para onde foi depois disso. E agora está trabalhando como garçonete. As mãos de Vanessa cerraram-se em punhos ao lado do corpo. Não vejo como isso é da sua conta, disse ela baixinho. Kevin inclinou-se ligeiramente. É se você é a única pessoa que já fez minha filha sorrir. Vanessa estremeceu mal perceptivelmente, mas Gavin viu. Por um momento, nenhum deles falou. Então Gavin suspirou. Venha trabalhar para mim. A cabeça de Vanessa ergueu-se. O quê? Ser cuidadora de Lily? Disse Gavin. Ela confia em você.
Ela responde a você. Sua voz suavizou-se. Ela precisa de você. Vanessa encarou a expressão insondável. Então riu, mas não havia humor nisso. Você nem me conhece, disse, balançando a cabeça. E acha que me contratar é uma boa ideia? Sei o suficiente, contra-atacou Gavin. Sei que é inteligente e que é paciente. E sei que qualquer que seja o motivo que teve para afastar-se do seu passado, não foi porque não era boa nisso. Vanessa inspirou fundo. Pela primeira vez desviando o olhar, Gavin viu algo em seus olhos. Dor profunda e não dita. Não posso, sussurrou ela. Gavin franziu a testa. Vanessa, eu não posso, repetiu ela, mais firme desta vez. Agradeço a oferta, mas não sou a pessoa que você pensa que sou. Gavin ficou em silêncio por um longo momento. Diga-me por quê, disse finalmente. Vanessa hesitou, a garganta trabalhando como se estivesse engolindo algo pesado. Então balançou a cabeça. Tenho mesas para limpar. E assim simplesmente ela virou-se e afastou-se. Gavin observou a ir, a mandíbula. Tensa. Seja lá o que tinha feito Vanessa Lane afastar-se da carreira para a qual estava destinada, ainda a assombrava. E pela primeira vez em anos, Gavin queria saber por quê. Gavin Carter não era o tipo de homem que deixava as coisas passarem quando algo não fazia sentido. Ele cavava mais fundo. Quando alguém lhe dizia não, ele descobria por quê. E Vanessa Lane era um mistério que ele não podia ignorar. Depois da última conversa deles, ele não conseguia parar de pensar no olhar nos olhos dela, no modo como estremecera, no modo como sua voz engasgara ligeiramente antes de se afastar. Ela não era apenas uma garçonete, que por acaso era boa com crianças. Estava fugindo de algo, e Gavin pretendia descobrir o que. Não demorou muito. Com seus recursos, rastrear o passado de Vanessa foi fácil. Ela fora uma aluna estrela na NYU, especializando-se em educação especial e terapia. Professores chamavam-na de brilhante, compassiva, uma das alunas mais promissoras que já tinham visto. Então, há 2 anos, ela desapareceu. Sem diploma, sem formatura. Apenas desapareceu. Gavin franziu a testa, enquanto examinava os relatórios. Por que alguém se afastaria de algo em que se destacava? Então ele encontrou a resposta. E um pequeno obituário. O rosto de um menino. Olhos brilhantes, sorridente. Caleb Lane, 10 anos. O estômago de Gavin revirou. O obituário era breve, sem detalhes. Apenas dizia que o menino falecera subitamente. Mas era o suficiente. Vanessa Lane não apenas estudara educação especial. Ela vivenciara isso. E perdera alguém. Naquela noite, Gavin voltou à lanchonete. Não se sentou a uma mesa. Não pediu nada, esperou. Quando Vanessa finalmente o notou parado perto da entrada, suspirou passando uma mão pelo rosto. Sr. Carter, você voltou. Precisamos conversar, disse Gavin, a voz não deixando espaço para argumentos. Vanessa cruzou os braços. Achei que já tínhamos feito isso. Não sobre isso. Algo no seu tom fez-na hesitar. Gavin fez um sinal para a porta. Vamos lá fora. Os lábios de Vanessa prensaram-se numa linha firme, mas após um momento ela desatou o avental e seguiu-o. O ar noturno era fresco, a rua silenciosa exceto pelo carro ocasional passando. Gavin virou-se para enfrentá-la. Eu sei sobre o Caleb. Vanessa congelou. O fôlego prendeu-se, e por um instante ela pareceu ter levado um soco no estômago. O peito de Gavin apertou, mas ele não parou. Eu sei que ele era seu irmão. Sei que ele tinha paralisia cerebral. E sei que ele... Não, sussurrou Vanessa, a voz quase inaudível. A mandíbula de Gavin cerrou-se. Por que não me disse? Vanessa soltou uma risada trêmula, mas não havia humor nela. Porque não é da sua conta, é por isso. Gavin deu um passo mais perto. Você afastou-se de algo para o qual estava destinada, e preciso saber por quê. Para me consertar? Oferecer-me outro emprego que não quero? Gavin não recuou. Preciso saber, porque você é a única pessoa que já chegou até minha filha, e se não vai ajudá-la, pelo menos mereço saber por quê. Vanessa balançou a cabeça, envolvendo os braços em torno de si mesma, como se estivesse contendo algo. Caleb era tudo para mim, disse finalmente, a voz oca. Meus pais quase nunca estavam por perto, então era só eu e ele. Passei minha vida inteira aprendendo a cuidar dele. Prometi a ele que estaria sempre ali, que não importa o que acontecesse, eu o ajudaria a melhorar. Ela respirou fundo, trêmula, mas eu não consegui. As palavras quebraram-se como vidro. O peito de Gavin apertou. Vanessa soltou uma risada amarga.
Uma noite ele adoeceu. Nada sério no início, só febre. Mas piorou e depois piorou. Quando conseguimos levá-lo ao hospital, a voz quebrou. Já era tarde demais. Gavin engoliu com dificuldade. Vanessa enxugou os olhos com raiva. Eu estava estudando para ajudar crianças como ele. Eu devia saber o que fazer, mas não sabia. Eu falhei com ele. Ela olhou para Gavin então, os olhos ardentes. E eu não vou falhar de novo. Gavin encarou-a, o coração batendo forte. Era por isso que ela recusara a oferta dele. Não porque não se importava, mas porque se importava demais. Porque perder uma criança a quebrara. E ela estava aterrorizada em se aproximar de outra. Vanessa balançou a cabeça, dando um passo para trás. Agora você sabe. Feliz? Gavin não respondeu. Pela primeira vez na vida, ele não sabia o que dizer. Vanessa não planejara dizer sim quando Gavin fez a oferta novamente. 1 semana. Só experimente. Por 1 semana. Ela tinha toda a intenção de recusar, mas algo na voz dele, na desesperação silenciosa por trás do comportamento normalmente controlado, fez-na hesitar. E então havia Lily. Vanessa ainda conseguia ver o sorriso suave da menina daquela noite na lanchonete, o modo como seus olhos se fixaram nela, a forma como respondera a um simples gesto de gentileza. Fazia tanto tempo desde que Vanessa sentira que era boa em algo, desde que se sentira necessária. Então, contra todos os instintos gritando para ela se afastar, disse: 1 semana. Só isso. A mansão dos Carter não era nada como ela esperava. Não era apenas uma casa. Era uma mansão. Uma fortaleza moderna e elegante, escondida atrás de portões de ferro e jardins bem cuidados. Vanessa seguiu Gavin para dentro, agarrando a alça da bolsa enquanto observava os tetos altos, os pisos de mármore, os vastos espaços abertos que pareciam grandes demais, vazios demais. Por aqui, disse Gavin, conduzindo-a por um corredor. Pararam numa porta entreaberta. O quarto da Lily. Vanessa entrou e imediatamente sentiu um nó formar-se na garganta. Era lindo. Cores pastel suaves, prateleiras forradas de livros e animais de pelúcia, uma janela do chão ao teto que deixava entrar a luz dourada da tarde. E no centro de tudo, encolhida em sua cadeira de rodas, estava Lily. Ela não olhou para cima quando entraram. Gavin exalou, esfregando a nuca. Ela está mais quieta que o normal desde que a mãe faleceu. Vanessa lançou-lhe um olhar. A expressão dele era insondável, mas a tensão na mandíbula dizia tudo. Ele culpava-se a si mesmo. Ela voltou-se para Lily e conhecia muito bem aquele sentimento. Os primeiros 2 dias foram difíceis. Lily mal reconheceu a presença de Vanessa. Ela estremeceu quando Vanessa tentou guiar sua mão em direção a um brinquedo. Desviou o rosto quando falavam com ela. Vanessa sentiu a dúvida a infiltrar-se. E se eu não consigo mais fazer isso? E se eu falhar com ela da forma que falhei com Caleb? Mas então, no 3º dia, algo mudou. Vanessa estava lendo em voz alta. A voz suave, mesmo que Lily não parecesse estar ouvindo. Então, quando estava prestes a fechar o livro, ela notou. Os dedos de Lily estavam batendo. Era pequeno, quase imperceptível, mas estava em ritmo perfeito com as palavras de Vanessa. O fôlego de Vanessa prendeu-se. Você gosta desta história, não é? E perguntou gentilmente. Sem resposta, mas a batida continuou e pela primeira vez, Vanessa sentiu esperança. Naquela noite, Vanessa sentou-se ao lado da cama de Lily, alisando os cobertores. Os olhos de Lily estavam semiabertos, a respiração uniforme. Vanessa hesitou por um momento. Então, numa voz mal acima de um sussurro, começou a cantarolar. You are my sunshine, my only sunshine. Lily agitou-se ligeiramente, mas não se afastou. You make me happy when skies are grey. A garganta de Vanessa apertou. Era a mesma canção de ninar que costumava cantar para Caleb, a que ele sempre pedia, mesmo nos seus piores dias. Não a cantava desde que ele morrera. Prometera a si mesma que nunca mais o faria. Mas agora, enquanto observava os pequenos dedos de Lily enrolarem-se na borda do cobertor, não conseguia parar. Fora do quarto, Gavin ficou paralisado no corredor. Estava passando quando ouviu a voz de Vanessa. Ele esperara a resistência de Lily. Esperara que aquele experimento, aquela semana, se provasse inútil. Mas agora, ali parado, ouvindo aquela canção de ninar suave e dolorida, ele viu algo que não via há meses. Lily estava dormindo pacificamente, sem se virar, sem gemidos,
sem sonhos assombrados que a deixavam ofegante. Kevin engoliu com dificuldade, agarrando-se ao batente da porta. Pela primeira vez desde que sua esposa morrera, sua filha estava em paz. E não era por causa dele, era por causa dela. Gavin Carter passara anos construindo um império. Fechara acordos que valiam milhões. Negociara com alguns dos empresários mais implacáveis do mundo. Transformara empresas em dificuldade em potências. Mas nada disso, nada disso. Jamais se sentira tão recompensador quanto ver sua filha dar os primeiros passos para confiar em alguém novamente. E era tudo por causa de Vanessa. As mudanças foram pequenas. No início, Kevin encontrava-se a demorar-se nos bastidores sempre que Vanessa trabalhava com Lily. Dizia a si mesmo que estava apenas observando, apenas garantindo que aquele experimento valesse a pena. Mas depois começou a participar. No início eram coisas pequenas. Ajudar Lily a empilhar blocos, segurar sua mão durante exercícios, sentar-se ao lado dela enquanto Vanessa lia histórias. Depois, sem mesmo perceber, ele estava lá todos os dias. Uma tarde, enquanto Vanessa guiava Lily através de uma rotina simples de alongamentos, ela olhou para cima e viu Gavin observando. Não apenas observando, mas realmente observando. Havia algo na expressão dele, algo suave, vulnerável. "Você não precisa estar aqui, sabe?", murmurou Vanessa. Kevin não desviou o olhar de Lily, que agarrava seus dedos com força enquanto tentava equilibrar-se. "Eu preciso", Vanessa franziu a testa. "Por quê?", Gavin exalou, o olhar nunca deixando sua filha. "Porque eu deveria estar aqui há muito tempo." Algo no peito de Vanessa apertou. Ela presumira que Gavin era apenas outro empresário rico demasiado ocupado para criar o próprio filho. Mas agora, olhando para ele, realmente olhando para ele, ela viu a verdade. Ele não era ausente porque não se importava. Era ausente porque não sabia como não ser. Quanto mais tempo Gavin passava com elas, mais Vanessa notava-o. A mudar, ele ria mais. Não a risada contida, polida que ela ouvira antes, mas uma risada verdadeira, profunda e desprotegida. Ele aprendeu a acalmar Lily quando ela estava frustrada. Aprendeu a estar presente. E Vanessa? Vanessa sentia algo que não sentia há anos. Propósito. Passara tanto tempo a convencer-se de que não era mais para aquilo, que só falharia se tentasse novamente. Mas com Lily não parecia trabalho. Parecia casa. Uma noite, após uma sessão particularmente boa, Vanessa e Gavin sentaram-se no pátio dos fundos, observando o sol mergulhar abaixo do horizonte. Lily já dormia lá dentro, exausta mas feliz. Vanessa sorveu seu chá, sentindo o calor espalhar-se pelo corpo. Ela está a melhorar. Muito. Gavin assentiu o olhar distante. Por sua causa. Vanessa balançou a cabeça. Por causa dela mesma. Eu só estou a ajudá-la a ver o que ela é capaz. Gavin virou-se para ela então, os olhos azuis intensos. Você faz isso por toda a gente, não faz? Vanessa pestanejou. O quê? Você faz as pessoas acreditarem que podem fazer coisas que nunca pensaram ser possíveis. A voz dele era baixa, mas havia algo mais por baixo, algo que Vanessa não estava preparada para nomear. Ela desviou o olhar. Eu costumava pensar isso. Gavin estudou-a por um longo momento. Então, quase suavemente demais, disse, ainda faz. O coração de Vanessa bateu forte. Pela primeira vez desde que o conhecera, ela viu Gavin Carter não como um bilionário, não como um pai distante, mas como um homem. E isso aterrorizava-a. Aconteceu tão rápido. Um momento estavam ali sentados, o ar espesso com palavras não ditas. No seguinte, Gavin alcançou sua mão. Ela não recuou. Os dedos dele traçaram as costas da mão dela. O toque leve, testando. Vanessa, murmurou ele. Ela olhou para cima, e então ele beijou-a. Não foi urgente ou exigente. Foi lento, cuidadoso, como se estivesse a dar-lhe tempo para o parar. Mas ela não o fez. Por um breve momento roubado, ela deixou-se sentir o calor dos lábios dele, o modo como a mão dele lhe acariciava a bochecha, o batimento constante do coração dele sob sua palma. E então a realidade desabou. Vanessa recuou bruscamente, o fôlego instável. As sobrancelhas de Gavin franziram-se. Vanessa? Não consigo, sussurrou ela, levantando-se abruptamente. Gavin alcançou-a, mas ela deu um passo para trás. Eu sinto muito, gaguejou ela, balançando a cabeça. Não devia. Foi um erro. A expressão dele escureceu.
Um erro? Vanessa engoliu com dificuldade. Não consigo fazer isso, Gavin. Ele levantou-se então, a frustração a piscar no olhar. Por que não? Porque eu não consigo. A voz dela quebrou. Ela respirou fundo, agarrando o corrimão atrás de si. Eu não consigo perder outra pessoa de quem me importo. A expressão de Gavin suavizou-se. Vanessa... Mas ela já se estava a virar, a recuar para dentro, deixando Gavin parado ali, o coração a bater forte. E pela primeira vez em anos, ele percebeu quanto não queria estar sozinho novamente. Vanessa passara anos a construir muros em torno de si, convencendo-se de que a distância era mais segura, que importar-se demais só levava à perda. Mas, de alguma forma, sem mesmo perceber, Gavin e Lily tinham se infiltrado pelas frestas, e isso assustava-a mais do que qualquer coisa. Ela tomou a decisão na manhã seguinte. Entrou no escritório de Gavin, o coração a bater contra as costelas, os dedos cerrados em punhos apertados ao lado do corpo. Ele olhou para cima da escrivaninha, surpreso. Vanessa? Ela engoliu com dificuldade. Estou a desistir. As palavras sentiram-se como facas na garganta, mas ela forçou-as para fora. A expressão de Gavin escureceu. Ele recostou-se na cadeira, cruzando os braços sobre o peito. Repete? Vanessa manteve a voz estável. Não consigo fazer isto mais. A mandíbula de Gavin cerrou-se. Por quê? Por que me importo demais? Por que estou aterrorizada? Porque não sei como perder você. Mas ela não podia dizer aquilo. Em vez disso, forçou um pequeno encolher de ombros. Foi sempre temporário. Nunca planeei ficar para sempre. Os olhos de Gavin faiscaram com algo insondável. É só isso? Vai-se embora assim. Vanessa assentiu, mesmo enquanto o estômago lhe torcia dolorosamente. Kevin exalou bruscamente, balançando a cabeça. E quanto a Lily? Vanessa estremeceu. Ela ficará bem. Não ficará. A voz dele era baixa, tensa. Você sabe que não ficará. Vanessa mordeu o lábio, desviando o olhar. Não podia dar-se ao luxo de pensar na Lily, no modo como ela começara a estender a mão, a confiar novamente, o modo como os pequenos dedos se agarravam à manga de Vanessa na noite anterior. Se permitisse pensar nisso, partir-se-ia. Então forçou-se a encontrar o olhar de Gavin e disse a coisa mais cruel que conseguia. Você não precisa de mim, Gavin. A expressão dele endureceu. Você só pensa que precisa, continuou ela, ignorando o modo como o coração gritava com ela para parar. Mas eu nunca deveria ter sido uma solução permanente. Você está apenas à procura de alguém para... Ela hesitou, depois desferiu o golpe final. Substituir sua esposa. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. O corpo inteiro de Gavin tensou, as mãos agarrando a borda da escrivaninha. Quando finalmente falou, a voz dele era perigosamente calma. Saia! A garganta de Vanessa ardeu. Gavin, saia! Vanessa virou-se e afastou-se cada passo, sentindo-se como se a estivesse a rasgar em pedaços. Lily parou de comer 3 dias, após Vanessa ter ido embora. Parou de brincar, de responder, de sorrir. Gavin tentou. Ele tentou. Sentou-se com ela durante as refeições, leu suas histórias favoritas, jogou os jogos que Vanessa lhes ensinara. Mas nunca era a mesma coisa. Lily não olhava para ele do modo como olhara para Vanessa. Não iluminava-se do modo que fizera na presença de Vanessa. E Gavin odiava aquilo. Odiava não ser suficiente. Odiava que Vanessa se tivesse afastado, como se não significassem nada. Mas, acima de tudo, odiava quanto sentia falta dela. Gavin Carter fora sempre um homem de lógica. Construíra seu império em decisões frias e calculadas, nunca deixando as emoções obscurecerem seu julgamento. Mas agora a lógica não era suficiente, porque nenhuma quantidade de raciocínio podia consertar o vazio que Vanessa deixara para trás. E pior, ele não era o único a sofrer. Lily estava a deslizar para longe. No início foi sutil. Ela recusava suas comidas favoritas. Virava-se quando Gavin tentava ajudá-la com tarefas simples. Já não estendia a mão para ele. Então, numa noite, ele passou pelo quarto dela e encontrou-a encolhida numa bola, a chorar silenciosamente no travesseiro. Algo dentro dele partiu-se. Gavin sentou-se ao lado dela, o peito apertado. Lily, ela não respondeu. Ele a alcançou, afastando o cabelo do rosto dela. Fala comigo, querida. Lily fungou. Então, numa voz tão baixa que quase o partiu, sussurrou. Onde está a Vanessa? Gavin fechou os olhos.
Ele passara semanas a dizer a si mesmo que podia consertar aquilo, que se apenas tentasse com mais força, Lily seguiria em frente. Mas ele estava enganado, porque Vanessa não era apenas uma cuidadora temporária. Era família. E Gavin fora demasiado cego, demasiado teimoso, demasiado assustado para admitir o quanto ela significava para eles. Mas não mais. A lanchonete estava movimentada quando Gavin entrou, mas ele não se importava. Não estava ali pelos clientes, pela comida, por nada exceto ela. E desta vez, não estava sozinho. Lily estava nos seus braços, os pequenos dedos agarrando o casaco dele, o rosto pálido de semanas de tristeza. Vanessa estava atrás do balcão, a rabiscar num bloco de notas. Ela parecia cansada, mais magra que antes, o cabelo preso desleixadamente. Mas quando olhou para cima e os viu, ela congelou. Por um longo momento, ninguém se moveu. Então os olhos de Vanessa pousaram em Lily, e o fôlego prendeu-se. Ela estava à volta do balcão em segundos, ajoelhando-se ao lado deles, as mãos a tremer, enquanto alcançava a menina. Lily! A voz dela quebrou. Oh, querida! Lily ergueu a cabeça, olhando para Vanessa como se não tivesse a certeza se era real. Então, lentamente, dolorosamente, ela levantou uma mão e tocou a bochecha de Vanessa. No momento em que Vanessa sentiu aquele calor pequeno e familiar, a barragem rompeu-se. Lágrimas escorreram pelo seu rosto, enquanto ela puxava Lily para os seus braços, segurando-a como se nunca mais a largasse. Gavin observou a garganta apertada. Então, quietamente, disse as palavras que deveria ter dito semanas atrás. Eu preciso de si, Vanessa. Vanessa imobilizou-se. Os braços apertaram em torno de Lily, enquanto ela olhava para cima, os olhos avelã nadando de lágrimas não derramadas. Gavin deu um passo mais perto. Eu não preciso de si só por causa da Lily, continuou a voz crua, desprotegida. Eu preciso de si por minha causa. O fôlego de Vanessa prendeu-se. Gavin, eu estava assustado, admitiu ele. Estava assustado por deixá-la entrar pelo que significaria. Mas eu não consigo. Ele exalou trêmulo. Eu não consigo fazer isto sem si. Os lábios de Vanessa entreabriram-se, mas nenhuma palavra saiu. Porque ela queria acreditar nele. Deus, ela queria acreditar nele. Mas ainda estava tão assustada. Os pequenos dedos de Lily enrolaram-se em torno da colher, tremendo ligeiramente enquanto a levantava em direção à boca. A sala de jantar estava em silêncio, cada fôlego contido enquanto ela lutava para manter o agarre. Então, pela primeira vez na vida, ela alimentou-se de uma única garfada, um movimento pequeno, hesitante. Mas para Gavin e Vanessa era tudo. Lily pestanejou, surpresa. Depois olhou para cima, para Vanessa, os olhos arregalados. A garganta de Vanessa apertou. Conseguiu, querida. Gavin soltou um fôlego lento, um sorriso a abrir-se no rosto. Realmente conseguiu. Lily gargalhou suavemente, um som que Gavin não ouvia há tanto tempo, e naquele momento, ele soube que não era apenas sobre o que Vanessa fizera por Lily. Era sobre o que ela fizera por ele. Pela primeira vez desde a morte da sua esposa, ele não tinha medo de amar alguém. Novamente, ele meteu a mão no bolso, os dedos a apertar a pequena caixa de veludo que carregava há dias. Vanessa virou-se para ele, ainda a enxugar lágrimas felizes. O quê? Gavin exalou lentamente. Então, antes que ela pudesse dizer outra palavra, ele ajoelhou-se. O fôlego de Vanessa prendeu-se. Vanessa, case comigo, disse ele suavemente. As mãos de Vanessa voaram para a boca. Lily, completamente inconsciente da gravidade do momento, bateu palmas. Vanessa diz que sim. Vanessa soltou uma risada lacrimosa, balançando a cabeça em descrença. Gavin! Gavin alcançou a mão dela, o toque firme, constante. Eu amo-a, disse simplesmente. E eu não quero-a apenas na vida da Lily. Eu quero-a na minha. Os olhos de Vanessa encheram-se novamente, mas desta vez não era medo. Era algo mais. Algo novo, algo seguro. Ela soltou um fôlego trêmulo. Depois sussurrou. Sim. Gavin deslizou a aliança para o dedo dela, depois puxou-a para os seus braços, abraçando-a fortemente, enquanto Lily aplaudia ao lado deles. Pela primeira vez em anos, eles não eram apenas 3 pessoas partidas a tentar sobreviver. Eram uma família. O amor não é apenas sobre encontrar alguém. É sobre escolhê-los repetidamente. Gavin passara anos a acreditar que o amor era algo que perdera para sempre. Vanessa passara tanto tempo a convencer-se
de que o amor era demasiado doloroso para arriscar novamente. Mas no final não era sobre medo. Era sobre as gargalhadas de Lily a encherem a casa deles, sobre Gavin encontrar a coragem para amar novamente, sobre Vanessa perceber que não estava destinada a perder todos de quem se importava, porque o amor verdadeiro, não é apenas sobre atração, é sobre sacrifício, confiança e encontrar uma família nos lugares mais inesperados. Se esta história tocou o seu coração, não se esqueça de gostar, partilhar e subscrever as histórias que comovem a alma para mais relatos comoventes, que nos lembram a todos do poder do amor, da resiliência e das segundas oportunidades. Porque às vezes, a família que encontramos é ainda mais poderosa do que aquela com que nascemos. Fim.